Vinícius, boa tarde. O Joinville tem o jogo mais importante do ano amanhã contra o Atlético Goianiense, uma equipe muito forte defensivamente, que tomou só 2 gols nessa temporada. O Joinville também é uma equipe muito forte defensivamente, mas nas últimas rodadas não vem sendo efetiva ofensivamente. Como você pretende montar esse time? A gente percebeu ali que não deve ter muitas mudanças de peças, mas taticamente, como você pretende montar esse time para furar essa defesa do Atlético Goianiense? Um abraço a toda a nossa torcida, a todos vocês da imprensa. Você disse tudo, o Atlético é um time muito equilibrado, vem numa sequência já muito boa. Diz tudo por ser uma equipe da Série A e estar onde eles estão, né, não é à toa. A gente vai ter que ser organizado o jogo todo, mas também ousado. O que nos permite foi o que nós fizemos no último jogo, é o que eu passei para eles, né? Então é importante a gente já sabe dos pontos positivos dele. São jogadores com 2 extremos realmente muito velozes, né? Tem o João Paulo, que foi o meu jogador no Santa Cruz, e a gente sabe da qualidade toda deles. O que eu digo é que a gente vai estudar, já estudamos, mostramos os pontos fortes e os pontos fracos dele, mas importante também nesse momento é a gente acreditar muito no nosso potencial, é estar com a corda esticada ao máximo para que a gente possa igualar e para que dentro do jogo em si a gente possa ser superior, e é isso que eu estou trabalhando na cabeça da equipe. Boa tarde, Eutrópio, tudo bem? Acho que todo mundo aqui quer saber como se Davi Lopes e Renan Castro vão estar disponíveis. Davi, a gente viu que você testou uma hora, foi trocar, trocou ele algumas vezes para não sobrecarregar, e o Renan ficou de fora do treino de hoje. Qual a possibilidade desses 2 jogadores que são considerados titulares entrarem em campo amanhã? Eu não sou médico, mas eu não tenho problema nesse caso aí de adiantar para vocês, porque o próprio Davi ainda foi detectado um edema, apesar do jogador querer muito, e isso nos deixa muito feliz, mas ainda foi detectado no exame, então por segurança, realmente ainda está muito prematura a lesão dele, praticamente descartado. E o Davi, ele tem ido também um pouco no sacrifício, mas é uma dor aceitável que ele tem. Até amanhã ele deve ganhar melhores condições e, óbvio, por precaução, eu revezei um jogador ou outro, inclusive o próprio time também considerado que não vai jogar. Eu também tinha preparado jogadores naquela posição, né, para que caso o Davi não vá. Mas Davi praticamente confirmado, salvo alguma aí, algum momento inusitado aí, alguma questão aí de realmente que ele sinta mais, mas acredito que tá ok. Eutrópio, no jogo contra o Figueirense a gente viu uma evolução ofensiva da equipe, mas ainda em algumas bolas a defesa sofreu um pouco com uma outra chegada do Figueirense mais aguda. Não chegou tanto, mas chegou. Para o jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense, a equipe está buscando esse equilíbrio no balanço defensivo e no balanço ofensivo. Qual que é a importância dessas correções atrás e de manter o ataque evoluindo para o jogo de amanhã? A gente busca isso dentro da própria competição, né? Por exemplo, nós tivemos a entrada do Ellerson, que não é um lateral de origem, mas tem uma boa velocidade e, ao meu ver, principalmente defensivamente, foi muito bem. Mas não treinamos com relação a isso, com a mudança dos 2 volantes ao mesmo tempo, que tudo bem que já tinham jogado contra o Avaí. Então isso tudo causa ainda ajustes, principalmente, não quando está tudo equilibrado aqui, mas quando há um desequilíbrio rápido que você tem que fazer algumas coberturas curtas, algumas tomadas de decisão, obviamente o entrosamento ele peca, né? Ele peca. Hoje foi alertado, treinamos ali algumas situações, obviamente não vamos treinar tão forte assim por ser véspera do jogo, mostramos para eles nos vídeos, a gente reproduz no campo, todas as movimentações, principalmente ofensivas, para que a gente, nesse curto tempo de espaço, automatize nossa parte defensiva, principalmente os corredores entre os zagueiros e os nossos laterais, que são onde eles gostam de explorar mais. Eutrópio, boa tarde, boa noite. A gente percebeu ali no time que você espelhou em campo o Naldo, já de início. Queria saber qual que é a avaliação da comissão técnica para quanto que o Naldo consegue entregar em jogo. A gente sabe que ele entrou no intervalo, jogou 45 minutos,
o que dá para esperar do Naldo nessa partida, se ele consegue jogar uma partida inteira ou se já é uma percepção da comissão técnica fazer uma substituição no segundo tempo, de repente. Justo. E é uma das coisas que a gente estava analisando muito com toda a comissão e com o departamento médico. O número de jogadores com um grau de risco de substituição. Se a gente tem o Castro, provavelmente é uma. O Davi pode ser outra. O Naldo já são 3. E substitui 2 volantes já de cara num jogo desse. O Ian ainda está longe do seu ritmo de tempo. Tecnicamente, indiscutível. Seriam 4. 4 sem a possibilidade de uma mexida tática. Então, esses riscos a gente está tentando amenizar. Acredito que só se surpreender muito o Naldo ele consiga jogar os 90 minutos, né? Mas mesmo ele parado e vindo assim de um jogo, para a gente é uma grande opção, principalmente nesse momento que a gente não tem todos os jogadores à disposição. Boa tarde, Vinícius. Bom, até uma resposta já meio que salvou a minha aqui, né? A gente teve aqui, eu tive uma experiência aqui na terça-feira passada acompanhando Curitiba e Operário, né? E a gente viu o padrão, né? O padrão de Série B, o alto rendimento que é. Então, como você falou, a gente tem que esticar muito, né? Esse nosso padrão e tal, para alcançar, quem sabe, esse nível que o Atlético Goianiense vem pelo seu status atual, né? O quanto você imagina que você pode aproveitar numa situação onde o Atlético Goianiense possa sair para o jogo realmente, né? Meio que dentro do status dele de buscar, e aí você que não utiliza muito reativo, utilizar para esse jogo especificamente? Sem dúvida. Eu acho que é natural o Atlético Goianiense, né, sair para o jogo, apesar de como ser jogo de Copa do Brasil, um jogo apenas, o risco, talvez os treinadores ou os times não queiram correr tanto assim, na verdade. E o que me deixa mais confiante é que alguns jogos que nós tivemos que esticar a corda, nós conseguimos. Foi contra a Chapecoense lá, o próprio Figueirense era um momento nosso de aprovação, nós esticamos a corda e deu certo. Então, o jogador brasileiro é diferente dos outros times, talvez de outros países, que o jogador brasileiro, eu digo, todos eles são bons, né? Basta dar oportunidade. Então, a gente não vai fazer nada além do que a gente quer, que a gente pode. Desde que a gente dê o nosso máximo, a gente consegue nivelar com eles, né? E justamente isso. Hoje nós temos jogadores rápidos. Vocês viram que eu trabalhei também essa questão reativa, porque, obviamente, não preciso falar aqui em questões táticas, eles vão nos dar essa oportunidade. E hoje a gente tem essa condição, né, de trabalhar também em velocidade. Ô Vinícius, boa tarde. Boa tarde. A gente pôde ver hoje teu xará, o Vinícius Freitas, treinando normalmente. Ele é um lateral esquerdo de ofício, né, que tu tem à disposição no elenco, mas ainda assim parece optar pelo Ellerson. Comentou há pouco sobre esse cuidado que o Joinville tem que ter pelos corredores, né, que é um ponto forte do Atlético Goianiense. Até por isso, tu estuda e pretende manter o Ellerson no sistema defensivo? Não, na verdade, que se nós colocássemos de cara o Vinícius, seria mais uma troca, porque ele é um jogador que veio parado há quase um ano e nesse curto de tempo ele jogou acho que 1 ou 2 vezes e ele vem a 15 dias de lesão. Então, colocar o Vinícius é mais uma substituição, né? Sair com o Ellerson é uma confiança de um jogador que, se ele tomar conta, é menos uma preocupação que eu tenho que estar, né? Então, ao invés de eu ganhar uma preocupação, né, eu estou tentando evitar essa preocupação. É mais nesse sentido, obviamente, físico e clínico que eu estou olhando, né, e de conjunto. Claro que no decorrer do tempo e dos outros treinamentos, ele retornando à condição ideal, ele é um jogador que está apto para jogar desde o início. Vinícius, com relação à questão ofensiva do Joinville, né? Vamos trabalhar com a possibilidade de que o Atlético Goianiense abra o placar e o Joinville tenha que se lançar, ser mais ofensivo. A gente tem o Thiago Santos na referência. Quais seriam as suas opções de pronto para colocar o Joinville mais ofensivo? Jogar com o Alisson, lançar o Diego? Quais seriam as suas opções? Hoje não posso falar tudo, né, Drico? Só que não. Senão o Jorginho, que é meu parceiro e amigo, vai só anotando lá, né? Primeiro substituição, segundo. Mas assim, hoje eu tenho esse leque. A gente pode empurrar o Alisson junto com o Thiago. A gente tem jogadores como o Caio e o Paulo, também o Hermel, com velocidade.
A gente pode abrir mão de um volante e trabalhar com o Parker, como eu estou trabalhando com ele há 10 dias, não tem 10 dias que eu voltei, mas desde que eu voltei, já vislumbrando isso. Então a gente tem essas alternativas. Pode-se tirar um Ellerson e trazer o Vini, que é mais ofensivo e é um lateral de origem, né? Então essas possibilidades a gente estuda e anota e faz todas essas pesquisas. Claro que dentro do jogo, como ela está aparecendo, aí a gente vai tomar decisão no momento. Mas a gente tem alternativas para isso hoje. Eu troco. No jogo contra o Figueirense, o Joinville podia ter ganhado, como você mesmo falou, com um placar elástico. Amanhã é um jogo que não pode acontecer isso, de perder tantas oportunidades com um jogo de mata-mata que vale tanto dinheiro e tanta importância para a sequência da temporada. Sem dúvida, mas o que a gente tem que dar para esses jogadores é confiança para eles. Primeiro tem que dar os parabéns, porque o mais difícil no futebol é construir toda a jogada e estar na cara do gol com facilidade, equilibrado para fazer o gol. E isso nós conseguimos. Agora é dar tranquilidade para eles e confiança, porque os jogadores que deixaram de fazer são todos os jogadores que têm essa qualidade para colocar a bola para dentro. Vinícius, eu não sei se eu sonhei, né? Mas eu imaginei dessa madrugada aí que o Joinville abriria a mão de um dos laterais e faria um 3-4-3. Existe alguma possibilidade de, no momento em que o Joinville estiver precisando chegar com mais volume no ataque, ele optar por 3 zagueiros, uma vez que ele já está entrando com o Ellerson, que é um zagueiro de ofício? Pode ser, mas eu prefiro talvez, por exemplo, colocar talvez um atacante ou um homem de construção que ele fique mais próximo ao gol, né, nesse sentido, ou segurar um volante e atacar mais pelas laterais. Eu tenho um pouco de ressalva no 3, porque, ao contrário que muita gente pensa, a não ser que seja dessa forma que você falou, ofensivo, porque aí nós vamos estar trabalhando no último terço deles o tempo todo. Né? Aí você defende com 3, eles praticamente não vão nos atacar, a gente já joga 2 beirados, 2 laterais muito lá na frente já. Né? Mas como eu joguei de volante, zagueiro, às vezes as pessoas 3 está protegido, eu não acho que esteja protegido, porque os zagueiros eles estão numa zona que eles detestam ficar, de desconforto, que é cobertura nas laterais. Toda vez que você tira um zagueiro, que você está de frente para o seu campo, em frente da sua grande área, que você está com segurança, e que você meio que joga ele para os lados, ele está desprotegido, cara. Ele não está na zona dele de conforto. Então, defensivamente, eu não gosto de 3 zagueiros nesse sentido. Né? Agora, ofensivo, a gente pode criar todas essas opções. Eu vou ver seu sonho aí. Vou estudar esse sonho. A gente viu domingo, e eu acho que até ele é parâmetro para nós no estadual, não sei se é tão parâmetro assim para o jogo de amanhã, né? Como falei, porque vai enfrentar uma outra equipe num outro padrão. Mas em matéria de intensidade, né? Pela beirada de campo, a gente teve pela esquerda o Yaya, né? Mesmo com o Ellerson, inclusive, apoiando ele, perfeito. Com o Thiago fazendo essa flutuação para os 2 lados. Pelo lado direito, enquanto estava o Luquinhas, faltou um pouquinho dessa intensidade, né? E o Caio Monteiro, você até tinha falado antes na coletiva, ele está começando a encorpar, está começando a pegar um pouco mais de ritmo de jogo, que é normal, tem que jogar. Tem essa dúvida, também não quero que você passe para a gente não, tá? Mas tem essa possibilidade de trocar, quem sabe, um atacante mais de passe, né? Mais de movimentação, de posição, de finalização por um jogador mais intenso, que busque mais o fundo? Não, sem dúvida a gente tem essas opções. De início, não. Até o próprio jogo do Figueirense, a gente estudou e falou, vamos passar o Yaya para o lado de lá. Só que do lado de cá, do Yaya, estava o Everton Santos. Então eu falei, não vou perder. Até brinquei com o Everton depois. Falei, Everton, mandei ele para cima de você, porque o Everton trabalhou comigo em 5 times. Ele falou, eu imaginei, professor. Né? Então a gente também estuda um pouco isso. O Luquinha, ele é interessante que ele é muito construtor. Né? E principalmente para jogar às vezes fora de casa ou num momento de incerteza, a gente tem essa posse de bola e essa construção. Ele é um jogador muito inteligente. Não é velocista, não vou cobrar dele, intenso. Por isso a gente tem que ter uma ocupação de espaço em profundidade naquele local dele ali. A gente ganha com uma coisa, mas perde com outra. Mas, como você falou, como a gente sabe, hoje em dia a gente tem esses jogadores já com características para fazer isso. Seja Hermelfa, seja Caio, seja o próprio Paulo.
né, Paulo Vitor, para a gente fazer isso. Ô Vinícius, é unanimidade, né, que é um jogo perigoso. Esse do Joinville é um confronto eliminatório em partida única. Você deve ter esses dados, todas as vezes que o Joinville saiu atrás do placar, não conseguiu virar a partida, né, no máximo um empate. E o que o torcedor certamente deve estar querendo saber nesse momento também é como o Joinville vai entrar em campo amanhã. Buscando esse gol de imediato, sendo um time mais cauteloso, porque também assim, é um jogo perigoso, não poder se abrir tanto para sofrer com um contra-ataque. Como é que você está projetando esse Joinville para entrar em campo amanhã? Eu estou projetando um Joinville que, com o que eu gosto, é um time corajoso. Não é um time kamikaze, mas é um time corajoso. A gente tem que ter alegria. A gente tem que ter alegria para fazer essas movimentações. Nós temos esses jogadores técnicos na frente. Nós temos que incomodar o Atlético. Nós temos que criar situação. Nós estamos jogando em casa. Atacar todo mundo? Obviamente não. O futebol hoje não permite isso. Ele é equilibrado. Por isso eu digo, trabalhando muito a cabeça dos jogadores. E o jogo em si, ele se desenha, não é no 90 minutos. O jogo em si, ele se desenha em vários momentos de jogo. As fases, e eu coloco muito isso na minha cabeça e trabalho isso. Por exemplo, os primeiros 15 minutos, forma que a gente vai trabalhar, e a outra forma, porque é completamente diferente. Você pode terminar o jogo defendendo com os 11 atrás, você fala, pô, defendeu com os 11? Claro, tu ganha de 1-0, o momento do jogo permitia aquilo. Ou podemos começar também atacando, fazendo pressão já no nome da bola de início e tal. É um momento do jogo que nos permite, porque nós ainda temos mais 85 minutos para depois tentar correr atrás. É esse equilíbrio que eu tento passar também para os jogadores, deles saberem tomar decisão. Mas, obviamente, a gente tem a nossa forma, a gente não vai abrir mão, né? Eu gosto de jogar e eu gosto que o meu time seja agressivo. Claro que a gente tem que respeitar o adversário, porque é um adversário que tem uma qualidade muito boa.